é que quando a gente tem um mito, a gente acaba se prendendo a esse mito. E quando a gente se prende ao mito, a gente se limita. Por quê? A gente acredita que não pode ir além daquela nossa crença. E isso nos bloqueia dentro da negociação de conseguir alguma coisa muito melhor. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Negociação Sem Complicação. Aqui nesse espaço a gente mostra para você que é sim possível negociar com excelentes resultados em qualquer circunstância. Eu sou Karine Ferraz. Eu sou Alexandre Cury. E hoje nós vamos falar sobre os mitos da negociação, parte 2. A parte 1 nós fizemos na terça-feira passada. Se você não acompanhou, é muito fácil, basta você acessar as redes sociais do Alexandre, Instagram, Facebook e também o YouTube. Aqui na descrição desse vídeo vai conter o link para você acessar. E lá você confere o episódio da semana passada e também os outros episódios que estão lá todos registrados, caso você não tenha visto. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Karine, e você? Tudo jóia. Então vamos lá, Alexandre. Na semana passada, nós conversamos sobre os mitos da negociação, mas foi um tema um pouquinho longo. A gente ficou conversando ali por quase 1 hora e não terminamos. Então, eu acho que, de repente, tem alguém assistindo agora que não acompanhou o nosso programa da semana passada. Eu acho que talvez seria legal a gente retomar um pouquinho a nossa conversa. Podemos ir por essa linha? Claro, claro. Então, tá bom. Então, vamos lá. Você tinha falado para a gente na semana passada que existem benefícios em desmistificar a negociação, né? Quer dizer, a gente tem crenças que a gente julga verdadeiras sobre negociação e é importante a gente esclarecer isso até para que a gente possa aprender novas técnicas, conseguir melhores resultados, aprimorar o nosso conhecimento. É isso mesmo, mas tem algum outro comentário que você queira fazer sobre isso, sobre o porquê é necessário desmistificar a negociação? Eu acho que o maior benefício que a gente tem é que quando a gente tem um mito, a gente acaba se prendendo a esse mito. E quando a gente se prende ao mito, a gente se limita. Por quê? A gente acredita que não pode ir além daquela nossa crença. E isso nos bloqueia dentro da negociação de conseguir alguma coisa muito melhor, porque é a nossa mente trabalhando contra a gente. Então, quando a gente desmistifica, a gente tira esse bloqueio, a gente para de acreditar nisso e consegue fazer alguma coisa diferente. Então, acho que o maior benefício de desmistificar é exatamente esse. Com certeza, com certeza. E então acho que a gente podia retomar cada um dos mitos assim muito rapidamente. Quem quiser maiores detalhes pode conferir no episódio anterior, só para a gente conseguir então dar sequência na nossa conversa. Pode ser? Perfeito. Tá. O primeiro mito que a gente comentou na semana passada foi aquela ideia de que negociação é um dom. Então, não é para todo mundo. Só algumas pessoas escolhidas podem negociar bem. É isso mesmo? O que acontece é que muita gente acha que negociar, você nasce com um dom, com uma habilidade de negociar, e você não consegue adquirir isso ao longo da sua vida. Então, se você nasceu com esse dom, você vai ser um bom negociador. Caso contrário, você nunca vai ser um bom negociador. E como eu expliquei na aula passada, a gente vê que isso é perfeitamente possível aprender a negociar e se tornar um negociador de alta performance. Então, a gente tem técnicas, tem métodos que podem ser usados em qualquer negociação. Então, os princípios básicos são os mesmos. Exatamente. E os maiores negociadores do mundo, eles não nasceram com esse dom. Eles aprenderam, eles praticaram, eles aprimoraram. A gente observa grandes líderes mundiais e para ser líder você tem que ter essa habilidade de negociação, tem que ser muito bem desenvolvida. E a gente vê claramente que eles aprenderam ao longo de estudos que eles fizeram durante a vida deles. Nossa, essa ideia é muito importante que a gente tenha em mente, porque com isso a gente consegue perceber que qualquer um pode sim aprender a negociar. Né? Já que não é um dom para pessoas escolhidas, eu, você, qualquer pessoa, nós podemos sim adquirir ou melhorar as nossas habilidades de negociação. Para mim, isso foi fantástico. Eu era uma daquelas que acreditava que a negociar não era para todo mundo, era para um ou outro. Enfim, foi muito bom esclarecer esse ponto. O segundo mito que a gente conversou na semana passada é aquela ideia que eu acho que muita gente tem, que
para um ganhar, o outro tem que perder. Então, ou para um ou para o outro. É a única coisa que pode acontecer numa negociação. É isso mesmo? Esse eu acho que é o mito mais destrutivo que existe dentro da negociação. Porque o que acontece é que quando um negociador começa uma negociação com a ideia de que para ele ganhar o outro tem que perder, ele já começa a forçar que o outro, vamos dizer, perca. Então, para isso, ele acaba justificando o uso de algumas táticas, tudo para fazer o outro perder, porque ele não tem outra alternativa. Então, isso torna lícita essa questão de usar táticas ardilosas e tudo isso. Então, e a gente sabe que isso não é verdade, porque é perfeitamente possível que os dois lados ganhem. Então, isso é que a gente prega através dos benefícios de ganhos mútuos da negociação integrativa. Então, eu poderia passar a noite aqui te dando exemplos de casos onde os dois lados ganharam, né? Então, isso é um mito. Nossa, isso é bastante contraintuitivo, porque acredito que, assim como eu, a maioria que não parou ainda para refletir sobre esse tema negociação, imagina que é um contra o outro e os dois ganhando numa negociação soa até estranho. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ainda hoje nessa conversa. Mas esse mito de que para um ganhar o outro tem que perder nos leva a um outro mito. Aquele que diz que negociar é sempre para uma guerra. Então, aquela ideia de que a negociação é sempre muito dura e muito difícil, eu acredito que até algumas pessoas não queiram negociar porque tem arraigado essa crença dentro de si. É isso mesmo? Você sabe que para mim, que já estou há muito tempo exercendo a resolução conjunta de problemas, a busca de ganhos mútuos, esse mito nem faz sentido, porque o que acontece? Quando a gente inicia um processo de negociação, a gente tem um problema que precisa ser resolvido e que depende de uma outra pessoa, a gente não consegue resolver ele sozinho. Aí o que acontece? Você depende da outra pessoa para resolver o seu problema, e aí quando você entra numa negociação, você entra em guerra, você ataca a outra pessoa. Ora, você está atacando a pessoa da qual você depende para resolver o seu problema. Isso para mim não faz sentido nenhum, né? Você iniciar uma guerra quando você precisa da outra pessoa, para mim, não faz realmente nenhum sentido. Então, e se você começar uma guerra, lógico que o outro lado também vai se opor a te ajudar a resolver o problema. Seria muito mais fácil se os dois estivessem sentados do mesmo lado da mesa tentando resolver o problema. Faz muito mais sentido para mim. Então, esse mito também não. Com certeza. E achar que negociar é para uma guerra nos afasta da solução que a gente precisa. É curioso isso. Interessante. Bom, o próximo mito que nós falamos na semana passada foi que cada negociação é única. Então, aquela ideia de que tudo aquilo que eu preparei, que eu pensei, que eu planejei para essa negociação não vale para a próxima. Até por isso, é aquela ideia de que, nossa, é um super trabalho que muitas pessoas não querem ter. O que você pensa sobre isso? As negociações não são um processo novo a cada negociação que a gente faz. Existem princípios dentro da negociação que são para qualquer negociação. Então, você consegue usar isso. O interessante é que você consegue aprender esses princípios realmente estudando, né? Você não precisa estar na prática para aprender esses princípios. E você consegue utilizar esses princípios em toda e qualquer negociação. Então, você aprendendo bem, colocando em prática, você consegue executar isso com tranquilidade. Joia. Depois disso, nós falamos também sobre um outro mito que está relacionado com esses que a gente falou até agora, que é aquela ideia de que a negociação é um processo ultra demorado. Então, demora, a gente aprende na prática, vai demorar anos. Então, para que eu vou me esforçar agora se eu preciso desse tempo passando para eu aprender a negociar lá no final da carreira, talvez? O que você pensa sobre isso? Como eu tinha dito, são coisas que os princípios você aprende. Você pode estudar esses princípios. A questão é o quanto você se empenha para estudar as técnicas de negociação. À medida que você aprende, isso aconteceu comigo, à medida que você aprende e implementa isso imediato, o resultado vem. Isso não tem
não tem erro. Então, se você não estudar, continuar aprendendo na prática, vai demorar, mas não precisa demorar. Então, você pode. Então, no meu curso, por exemplo, eu ensino técnicas que podem ser implementadas imediatamente após cada aula. E os resultados vêm. Por isso que eu garanto que em 6 meses, a pessoa estudando, colocando em prática, ela vai ter o resultado, o melhor resultado possível. Eu tenho alunos que fazem em menos tempo. Eu tenho aluno que com menos de 2 meses já começa a me dar depoimentos. E ele falou, olha, eu fui para uma negociação assim, antes era assado, agora é assim, então você já começa imediatamente. E tudo com base no estudo. Então você não precisa esperar 20, 30 anos para aprender ou para se tornar um bom negociador. Dá para fazer isso em muito menos tempo. Com certeza, acho que fica aí a dica para a nossa audiência, para qualquer coisa da vida, não só a negociação, a gente tem que focar naquilo que a gente tem controle. A gente não tem controle sobre o tempo passando, sobre as experiências boas ou ruins que a gente vai ter ao longo do tempo. Pode ser que você espere 10 anos para aprender a negociar e não aprenda, tem experiências ruins. Então, é possível sim, com dedicação, sabendo o que se quer, aprender o que quer que seja, inclusive negociar. É bem interessante isso. Bom, a gente falou também na semana passada, acho que esse foi o ponto que nós paramos, sobre aquela ideia de que diante de uma negociação muito difícil, onde o problema aparece realmente sem solução, o que a gente pode conseguir ali é o meio termo. E tudo bem, meio termo é ótimo. O que você acha disso? Esse é um dos mitos da negociação que mais me incomoda, para ser sincero, porque eu realmente acredito que meio termo é, na verdade, ruim para os dois lados, né? E até na semana passada eu contei a história dos meninos com a laranja, Uhum. onde você ilustra bem essa questão. Os dois perdem. O meio termo é esse. Não adianta. O objetivo tem que ser buscar ganhos mútuos. Dessa forma, você ganha e a outra parte ganha. Então a gente não se limita ou se contenta com o meio termo. Dá para fazer muito mais que isso. Pelo que você está falando, eu acredito que essa ideia do meio termo venha daquela crença de que foi o que deu para conseguir. Então era tão difícil, era um problema tão aparentemente sem solução que o meio termo, nossa, tá ótimo, conseguir o meio termo é excelente nesse caso. O que você acha? Esse é o primeiro mito que eu queria desmistificar de hoje, né? Os outros a gente revisou da aula passada, mas esse é o primeiro que eu queria falar. Foi o que deu para conseguir. Numa negociação que é regida pela resolução conjunta de problemas, não dá para se conformar com o resultado foi ruim, mas foi o que deu para conseguir. Então não dá, né? A negociação integrativa, ela prevê que se faça diferente. Então, pode até ser que dentro de uma negociação você não vai conseguir absolutamente tudo o que você queria, né? Tudo isso está ligado a uma questão de expectativa. Mas o que você tem que ter certeza? De que os seus interesses legítimos foram atendidos. Então, dentro dessa concepção, você vai conseguir alguma coisa melhor. Então, o mínimo que você tem que ter para considerar uma negociação bem-sucedida é que a sua situação após a negociação ela seja melhor do que antes de começar, né? Mas a minha experiência mostra que normalmente o potencial que a gente tem para conseguir muito mais do que isso. Quando a gente amplia a visão da negociação, quando a gente sai daquele foco que a gente está do problema e passa a integrar outros fatores além daquele, a gente consegue encontrar alternativas que até aquele momento a gente não imaginava nem que era possível. E essas alternativas é que nos proporcionam os maiores ganhos. É quando você foge do problema, começa a focar de fato na solução. Acho que é um pouco daquela ideia de que o negociador mais tradicional, ele pensa que ele tem um objetivo, e aquele objetivo é o que ele persegue a todo custo, não importa o que aconteça. Então ele fica preso naquilo. Então, se tá difícil para ele, de repente metade daquilo, ok, tá valendo, porque era muito difícil, porque ninguém conseguiria nada melhor. Mas é talvez uma questão de enxergar um pouquinho além do que é o óbvio, né? Olhar um pouquinho mais para frente. Bom, tem um outro mito que eu queria discutir com você, que algumas pessoas pensam muito nisso, que negociar é uma habilidade de pessoas
muito extrovertidas, que falam muito, que são mais simpáticas, aquele cara que conversa com todo mundo, é amigo de todo mundo, aquele é um bom negociador porque ele tem boa lábia, talvez. O que você pensa disso? Isso também é um mito, mas isso é interessante porque ele não é um mito nosso, ele é um mito mundial. Em qualquer lugar do mundo, é um pouco intuitivo que as pessoas pensem que é uma pessoa mais extrovertida, ela consegue resultados melhores na negociação. Você sabe que eu conheço algumas empresas que elas fazem um teste psicológico e elas só contratam pessoas com esse perfil para a área de vendas. Bom, então o que acontece? Essa agência norte-americana, eles fizeram um estudo considerando qual seria o resultado da negociação feito por uma pessoa extrovertida e feito por uma pessoa introvertida. Então, eles simularam a mesma situação com os dois tipos de traços de personalidade e avaliaram depois o resultado, como é que ficou. E, na verdade, extrovertidos e introvertidos têm absolutamente o mesmo desempenho nas negociações. Apesar do extrovertido ser uma pessoa mais otimista, mais assertiva, mais amigável, os introvertidos têm algumas características que são muito interessantes, principalmente na negociação, na resolução conjunta de problemas, que é a habilidade de ouvir o que o outro está dizendo. E quando ele ouve o que o outro está dizendo, ele consegue identificar oportunidades para fechar acordos satisfatórios e ganhos mútuos. Então, essa habilidade que o introvertido tem de ouvir melhor, que às vezes o extrovertido, por estar falando o tempo acaba esquecendo de ouvir, o introvertido leva vantagem nesse sentido. E por ouvir o outro de verdade, ele consegue criar opções de ganhos mútuos. Então, o estudo mostrou que essas pessoas acabam tendo benefícios significativos por essa característica da personalidade. Então, aquele vendedor que fala muito, toma cuidado com ele, porque ele está falando e ele não está te ouvindo. E muitas vezes você precisa que ele te ouça para ele saber o que você quer, né? Você está falando muito, ele não está te ouvindo. Curioso, bem interessante essa pesquisa, não conhecia. Mas eu acho também, não sei se você concorda comigo, que além do traço da personalidade, você falou no caso da pessoa introvertida, ela acaba ouvindo mais e ela tira isso como uma vantagem para negociar melhor. Mas além disso, não sei se é uma crença equivocada minha, você pode me corrigir se eu estiver errada. Além disso, do traço da personalidade, a gente tem que pensar que negociar também é técnica. E a técnica eu posso aprender. Independente de eu ter habilidades sociais, de falar muito ou falar pouco, ser extrovertida ou não, eu posso, aprendendo a técnica, estar mais preparada que a pessoa mais extrovertida do mundo que não tem técnica. O que você acha? Isso sem dúvida. A técnica faz toda a diferença, né? Então, você conhecendo bem os princípios, o estudo ele analisa, na verdade existe dentro da psicologia os 5 grandes tipos de personalidade. Ele analisa todas. E no final é exatamente isso, né? Independente, a conclusão final do estudo é que independente do traço de personalidade, os resultados acabam sendo equivalentes. Justamente por isso, a pessoa onde você vê a diferença é a pessoa que tem técnica e na pessoa que não tem técnica. E a pessoa que tem técnica, independente do traço de personalidade, ela obtém resultados melhores do que uma pessoa que não tem técnica, né? Uma pessoa que vai de peito aberto para a negociação. Então, a técnica faz toda a diferença, né? Então, fica a dica aí para nossa audiência. Vamos estudar, pessoal. Vamos procurar aprimorar as técnicas, porque o diferencial do resultado está aí. Né? A gente estuda antes para conseguir um resultado melhor depois. Não dá para fazer o contrário. Bom, seguindo aqui na nossa sequência, acho que a gente podia falar um pouquinho de um mito que a gente já fez até uma conversa exclusiva sobre isso, mas que eu acredito que é um mito, sim, porque eu já ouvi muita gente falando isso. Que é aquela ideia de que comigo não tem preparação. Eu chego lá e resolvo. Eu chego lá e vejo qual que é a melhor opção na hora e fecho o acordo e negocio o que eu preciso. Então, para essa pessoa, preparação é desnecessário. O que você pensa sobre isso?
Eu acho que isso não é só um mito, é um erro grave, né, de quem entra numa negociação. E está totalmente alinhado com o que a gente está falando de ter técnicas, né? Preparação é um princípio básico da negociação, independente da negociação, sob qualquer circunstância, seja nas negociações que a gente faz na vida pessoal como profissionalmente. A preparação tem que estar presente em todo e qualquer tipo de negociação. Por isso que eu acho que é um erro grave você não ter a preparação muito bem feita. Então, essa história para mim de, eu vou improvisar, chegando na hora eu vejo o que eu vou fazer, ela vai causar resultados ruins no final, resultados que poderiam ser muito melhores, né? Então, o que eu costumo dizer, eu gosto bastante de dizer isso, é que você tem duas formas de ir para uma negociação. Ou com a mente vazia, ou com a mente aberta. Quando você vai com a mente vazia, você não está preparado para a negociação. Então, o outro lado acaba enchendo a sua mente com o que ele precisa. E você acaba fechando um acordo que normalmente não atende aos seus interesses. Por quê? Simplesmente porque você não estava preparado. Já a mente aberta é uma outra história completamente diferente. É quando você se prepara muito bem. Você conhece o seu objetivo, você conhece os teus limites. Então, quando surge uma proposta diferente, você está com a mente aberta, ou seja, você tem flexibilidade para analisar e saber se essa proposta de fato atende ou não os teus interesses. Então, isso é estar com a mente aberta. Por quê? Dentro de uma negociação, pode surgir uma situação diferente daquilo que você tinha previsto. Agora, saber avaliar essa situação, saber se essa situação pode ou não ser aceita e um acordo pode ser fechado, isso depende da preparação. Por quê? Você vai depender de conhecer os teus limites, até onde você pode chegar e quais são os teus interesses e o teu objetivo final. Então, quando você não tem um objetivo claro, você inicia uma negociação, você vai ter problemas, porque isso, definir o objetivo te traz clareza no propósito. E mesmo que você desvie do caminho durante a negociação, a tendência é que você retorne para o teu objetivo. Você tem foco. E quando você tem foco, por mais que você saia do caminho, você tende a voltar, sempre voltar, voltar, voltar. E a preparação ela define os teus limites também. Então, quando esses limites estão muito bem definidos, fica uma situação mais clara, mais óbvia do até onde você pode chegar. Você sabe que não pode ultrapassar aquele limite. E por mais que o traço de personalidade que a gente estava discutindo antes teu seja introvertido, seja mais afável, você sabe que aquele é teu limite. Então aquilo lá é para você um muro intransponível. E aí você não vai realmente ultrapassar aquele limite, independentemente da pressão que você recebe do outro lado. Você sabe claramente até onde você pode chegar e as consequências de você ultrapassar aquele limite. Então, tendo isso claro, as coisas ficam mais fáceis, né? Ficam muito mais tranquilas. Por isso que a preparação é tão importante. E até tem um benefício adicional da preparação quando a gente fala de ganhos mútuos. Por quê? É justamente nesse momento da preparação que você consegue criar oportunidades de ganhos mútuos, para que você chegue para a negociação já com uma proposta de acordo mais bem formada, mais dentro da linha dos ganhos mútuos e que você possa realmente obter um resultado melhor dentro da negociação. Então, preparação é fundamental, ela não é opcional. Se você quer ter resultado, você precisa se preparar. Agora, de novo, é o que a gente vem falando. Não adianta falar em se preparar e não saber o que você vai fazer na preparação. A preparação depende também de técnica. Você precisa de técnica para fazer isso. Não é só chegar lá e falar assim, eu vou me preparar para a negociação. E aí, como é que eu vou fazer para chegar lá? Não. Existe técnica por trás disso. Você faz a preparação utilizando um método. Né? Você tem realmente um método para fazer isso. Você tem ferramentas que vão te ajudar a, de fato, ter uma preparação bem feita.
Ou seja, né, se preparar é muito mais do que escrever ali no papel o que, que você quer com aquela negociação, né? Se fosse tão simples assim, seria fácil, mas não é tão simples assim. Tá. Nunca é. Nunca é, verdade. Agora, vamos explorar um pouco mais essa questão dos ganhos mútuos. Um pouquinho mais atrás, no início da nossa conversa, você falou um pouco ali, bem en passant, assim, foco na solução e não no problema. O que é contra-intuitivo de novo, porque você tem um problema, você está pensando o quê? Naquele problema, naquele problema, naquele problema. Como que vai focar na solução? Dá para explorar um pouquinho melhor isso, explicar para a nossa audiência o que, que você quer dizer? Isso é uma tendência também que a gente tem, né? A gente tende a focar no problema, por quê? E não é por mal que a gente faz isso. A gente quer resolver o problema. Então você acha que focando, batendo no problema, a coisa vai ser resolvida. Só que isso não acontece, né? Você acaba. O problema de você focar no problema, passar muito problema agora. A dificuldade de focar no problema é que você acaba gastando muita energia em alguma coisa que você não tem controle. E aí você gera muito desgaste, gera estresse, deteriora o relacionamento com a outra parte. E não tem jeito, se nenhuma das duas partes é capaz de mudar o fato gerador do problema, o que, que adianta a gente ficar se degladiando em cima disso? Então, deixa eu dar um exemplo prático, que eu acho que fica mais fácil de entender. Vamos imaginar que você teve um aumento de câmbio e isso gerou uma necessidade de você rediscutir os preços com o seu cliente. Então, você vai iniciar uma negociação para recuperar as perdas, os custos, né, incorridos devido ao aumento de câmbio. E olha, isso é uma coisa extremamente comum, tá? Não consigo contar quantas vezes isso acontecia, né? E daí, toda vez que aumentava o câmbio, eu já falava, meu Deus do céu. Porque isso acontece com muita frequência. Agora, o que acontece? Normalmente, os negociadores, numa situação dessa, eles focam no aumento do câmbio e ficam discutindo em cima do aumento do câmbio. A questão é, o aumento do câmbio não está sob controle deles. Não tem nada que eles possam fazer para diminuir o câmbio, né? Não dá. Eu sentia muita vontade de fazer isso, mas não vai adiantar nada. Você ir lá falar com o ministro da Economia e falar para ele assim, olha, pô, esse câmbio de 5 e não sei quanto é muito ruim para o meu negócio. Ó, vamos deixar um câmbio aí de uns 2,50, tá bom? Então vamos abaixar esse câmbio. Você não pode fazer isso, você não tem como fazer isso. Então o que adianta ficar batendo na questão do câmbio? O câmbio não está no nosso controle. Por que não usar essa energia em como solucionar o problema? Porque já que eu não posso mudar a causa, então vamos trabalhar nas consequências, vamos analisar essas consequências e como eu posso resolver isso. Então, se eu tive um aumento de câmbio, o que isso significa? Que eu tive um aumento de custo que representa X mil reais. Agora, a única forma de eu resolver isso é pegando um aumento de câmbio com o meu cliente? Não. Eu tenho outras formas de conseguir isso. Porque eu tenho lá um valor de perda, sei lá, X mil reais por ano. Agora, tem várias formas de eu recuperar essa perda. Eu não preciso necessariamente ter um aumento de preço. Eu posso reduzir o custo e não compartilhar esse benefício. Eu posso eliminar uma produtividade que existia acordada com o cliente. Eu posso ganhar isso através de um novo negócio com o cliente. Eu posso ganhar isso através de um novo produto com o cliente. Percebe? À medida que a gente começa a pensar fora do problema, né, à medida que a gente começa a olhar ou a integrar outros fatores dentro da negociação, a gente começa a identificar soluções. E aí sim vale a pena gastar a nossa energia. Então, vamos gastar a nossa energia em vez de ficar tentando gastar energia para ver se o câmbio abaixa, vamos gastar a nossa energia para trazer outras soluções. Isso, o foco na solução ele traz muita eficiência ao processo, né? Porque você acaba conseguindo fazer as coisas muito mais rápido, com menor custo, e ele preserva o relacionamento. Porque à medida que você ataca a solução, isso é bom para o outro lado também. Você ajuda ele a resolver. E com isso você acaba preservando o
teu relacionamento. Bem interessante isso. Eu penso que quando a pessoa foca muito no problema, é quase como se ela quisesse, no direito a gente fala, né, retornar ao status quo, né? Então, ela quer retornar ao estado anterior ao problema, ela quer desaparecer com o problema e fazer as coisas ficarem exatamente como elas eram antes. No caso no exemplo que você deu do câmbio, houve um de câmbio. Quando era 3, foi para 5. Olha, eu quero só que seja 3. Então, eu vou para a negociação tentando voltar a essa situação anterior e isso é impossível, né? É aquilo de novo, né? A gente já falou sobre isso. Isso daí que a gente está tentando fazer é lutar contra uma coisa que não diz respeito a você, você não tem controle sobre isso e isso, como você falou, é perder energia, né? Então, eu acho que pensando dessa forma, fica bastante claro porque que a gente tem que parar de pensar no problema e começar a gastar energia em resolver esse problema. Desaparecer com o problema não vai dar. Então, a gente tem que solucionar. Como que a gente vai fazer isso? Eu acho que é por aí. Você concorda? Exatamente, não, é isso mesmo. O foco no problema é só gastar energia onde você não pode fazer nada. Então, não compensa, não vale a pena. É bem isso. Se a gente aplicasse isso até para a vida, né, acho que funciona aí para uma série de outras instâncias da vida, né? Focar no que a gente tem controle. É o que a gente deveria fazer sempre. Você tem alguma recomendação final, Alexandre? Alguma coisa que você queira complementar aí sobre o tema? Eu acho assim, eu não estou dizendo que tudo isso que eu falei é fácil, tá? Mudar mito, a forma como a gente faz as coisas desde muito tempo, é uma coisa muito trabalhosa, não é simples. A gente precisa se dedicar muito, precisa experimentar. Então você aprende, executa, testa o resultado, aprimora, testa de novo. Isso demanda esforço, não tem jeito. Mas o que eu posso garantir é que dentro da negociação, o esforço se paga, o retorno é certo, os teus resultados vão ser melhores. E isso vai ser bom em geral para você, para a empresa que você trabalha ou para a empresa que você é proprietário, vai ser bom para você como profissional. Então, vai acontecer. E, sendo honesto, no mundo que a gente vive hoje, eu não vejo nada melhor do que a resolução conjunta de problemas. É ela que pode sim fazer a diferença entre uma negociação bem-sucedida e uma negociação comum, como a gente fazia no passado. Isso acabou, a gente tem que mudar, a gente tem que modernizar essas técnicas. Com certeza, é preciso, né, continuar caminhando para frente, né, aprendendo coisas novas e melhorando o resultado não só para você, mas para outra parte também, por que não? Né, como a gente disse aqui, a gente não está num campo de batalhas na negociação. É possível sim conseguir um resultado que seja bom para ambas as partes. É isso que o Alexandre tanto fala aqui no conteúdo que a gente apresentou hoje, também nas outras coisas, nos outros conteúdos que estão lá nas redes sociais do Alexandre. Resolução conjunta de problemas. Esse é o futuro, gente. Se a gente pensar só na gente, a coisa não anda. Quando a gente começa a pensar num conjunto, querendo o bem próprio e do outro, a coisa engrena. Eu acho que é bem por aí. Bom, esse foi o episódio de hoje. Nós aqui conversamos sobre os mitos da negociação, parte 2. Eu sou Karine Ferraz. Eu sou Alexandre Cury. Foi um prazer ter vocês conosco. Até a semana que vem.